Então, bom dia a todos. Gente, hoje eu queria retomar com vocês a respeito de regra de três simples, só aquele exemplo que eu fiquei devendo para vocês, né? Então, na última aula eu fiquei devendo um exemplo de regra de três simples. Só relembrando, gente, que estamos a falar a respeito dessa relação de proporcionalidade que existe entre grandezas, quando elas estão envolvidas numa mesma situação. Tá bom? A gente resolve isso, encontra valores que a gente não conhece, se utilizando da regra de três. Neste caso, a primeira regra de três que a gente falou sobre a regra de três simples, é quando nós temos um envolvimento entre duas grandezas apenas, tá? Duas grandezas. E a gente viu lá, por exemplo, velocidade e tempo, distância e tempo. Então, sempre que a gente tiver uma relação entre duas grandezas, nós iremos resolver isso através da regra de três simples, que é aquela aplicação da multiplicação em forma de cruz, né? Dos meios e os extremos. Aí a gente acha a proporcionalidade entre as frações. Vamos começar? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, de onde eu parei. Aqui, gente, olha só. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Então, nós temos aqui, número 2. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, como vocês podem ver, nós temos uma relação aqui entre duas grandezas. Lembrando o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, que tem seu valor quantitativo numérico. Tá bom? Então, a gente tem aqui os metros do muro e a quantidade de tijolos necessárias para construir aquele muro, com aquela quantidade de metros. Então, gente, ó, o que eu disse a vocês? Primeiro, a gente deve fazer uma relação de proporção. Aí eu pergunto, se a gente aumenta o número de metros do muro, nós necessitaremos de mais ou de menos tijolos? Se a gente fizer essa visão rápida a respeito disso, por lógica, a gente tem um entendimento de que se o muro é maior, se o muro tem mais metros, então, com certeza, nós iremos precisar de mais tijolos. Então, aqui nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais, certo? Duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, ó, vamos copiar aqui as frações. 12 sobre 30, certo? Só organizando, igual a 2.160 sobre quem? Sobre a incógnita, que é x. Ok? Sobre a incógnita, que é x. É aqui que você deve pensar. Professor, eu devo inverter alguma fração? Não. Por que eu não devo inverter? Porque as duas grandezas, a gente percebeu que são diretamente proporcionais. Se eu aumento os metros do muro, eu devo aumentar a quantidade de tijolos que eu preciso para construir aquele muro. Então, não muda nada. Tá bom? As frações ficam como elas estão. Agora é que eu aplico o quê? A regra de 3. E o que é aplicar a regra de 3? É aplicar a multiplicação em forma de cruz. Multiplicação em cruz. É isso? Meio dos extremos. Então, o que é que eu faço? 12 vezes x igual a 30 vezes 2.160. 12 vezes x é 12x.
certo? Igual a 2.160 vezes 30, certo? 2.160 vezes 30. Continuando, ó, 12x, repete, né? 12 12x igual a 2.160 vezes 30. A gente faz aqui uma multiplicação rápida. 2.160 vezes 30, 64.800. 64.800. Aqui nós temos uma equação, né? 12x igual a 64.800. Para resolver uma equação, o nosso intuito é encontrar o valor da incógnita. A incógnita aqui é o x. Eu devo encontrar o valor de x. Então, eu devo deixar ele isolado de um lado da igualdade. Então, ó, a gente percebe que o 12 está acompanhando aqui o x. Ele está multiplicando o x. Então, esse 12, vamos passar ele para o outro lado da igualdade? Quando o número passa para o outro lado da igualdade, ele inverte a operação que ele estava realizando. Se ele estava multiplicando, ó, como está, ele vai passar para o outro lado o quê? Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, ele passa dividindo. Então, x será igual a 64.800, 64.800, certo? Dividido por 12. Então, x é igual a, vamos lá, 64.800 dividido por 12. 5.400 o quê? Tijolos, gente. 5.400 tijolos. Percebam que quando a gente aumentou os metros do muro, a gente aumentou o quê? A quantidade de tijolos necessária para se construir aquele muro. Então, duas grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, quando são diretamente proporcionais, não é necessário inverter nenhuma fração. Ok? Não é necessário inverter Professor, nenhuma fração. Isso a gente viu até no primeiro exemplo, quando a gente tratou de grandezas inversamente proporcionais, né? Um exemplo anterior que a gente viu na aula de segunda-feira passada. professor, Vamos continuar? nas suas provas físicas, o senhor exige esse cálculo porque eu fiz de uma forma, digamos, totalmente diferente, mas chegou ao mesmo resultado. Acredito que você tenha feito por proporção, né? No caso do muro, ele aumentou de 12 metros para 30. Aí você viu, Exato. teve uma multiplicação aí, né? Eu Fiz uma multipliquei multiplicaçãozinha, por quanto? 12, eu vou resultar em multipliquei 30. 12 por 2 e aí mais a metade. Então, 2,5, né? É, Multiplicou por multipliquei por 2,5. 2,5. Isso. Então, se você fizer isso na quantidade de tijolos, né? Multiplicar por 2,5, você vai encontrar o mesmo resultado. Está Você chega a correto esse mesmo também. resultado. Correto. Correto. Aqui é só... É importante a gente estabelecer uma relação com a regra de 3, com a aplicação, né? Do seu formato, porque às vezes a gente se depara com situações de grandezas que são inversamente proporcionais. Mas mesmo assim, se for inversamente proporcionais, o que acontece? Quando uma cresce, a outra decresce. Então, nesse caso, por exemplo, quando uma grandeza, se for inversamente proporcionais, né? Se uma duplicar, a outra tem que ser dividida por 2 e não multiplicada, entendeu? Se Dá pra uma, fazer também. isso. Se uma triplicar, a outra tem que ser dividida por 3. E assim vai. Então, está correto também. Viu? Fique à vontade. O método fica a critério de quem está resolvendo a situação, né? O valor é o resultado. Isso, que vale o resultado correto. Então, vamos fazer o seguinte, gente, ó. A partir de agora,
nós vamos aumentar esse nível da nossa regra de 3. Vamos falar sobre a regra de 3 composta. Legal? Lembrando uma coisa, ó. Acho que ainda hoje ou até amanhã de manhã, eu vou enviar para vocês uma atividade com algumas questões de regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Identificar se a regra de 3 simples, se é simples ou é composta, você identifica se, por exemplo, se forem trabalhadas apenas duas grandezas, aí é a regra de 3 simples. Se forem trabalhadas mais de duas grandezas, aí é a regra de 3 composta. A gente vai ver isso aqui agora. Então, até hoje, até amanhã de manhã, eu envio para vocês essa atividade. Vou ver o melhor jeito de enviar para vocês, tá? Se pelo WhatsApp ou se pelo Avon. Vamos lá, gente, ó. Regra de 3 composta. Prestem bem atenção agora, porque os passos eles vão ser muito parecidos, porém com algumas características a serem bem analisadas. Só para a gente lembrar, classificar a regra de 3 em simples ou composta depende de alguns fatores, né? Se a regra de 3 é simples, é porque estamos trabalhando com uma situação que envolve apenas duas grandezas, tá? E aí essas grandezas podem ser, como a gente viu nas aulas anteriores, podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Se for duas grandezas, estaremos aplicando a regra de 3 simples. Quando é que a regra de 3 é composta? Quando na situação, quando no problema, forem envolvidas mais de duas grandezas. 3 grandezas, 4 grandezas, 5, 6, certo? Depende de cada caso. Se for mais de duas grandezas, a gente está tratando de uma regra de 3 composta. Bem, vamos identificar os passos para a gente resolver uma regra de 3 composta. Primeiro de tudo é encontrar o problema, né? Encontrar aquilo que você quer encontrar. Aquilo que você quer solucionar do problema. Então, entender, compreender a contextualização do problema é muito importante para a gente estabelecer a organização da regra de 3. Partindo para a resolução, gente, ó, o primeiro passo. O primeiro passo a gente deve o quê? Organizar as grandezas, organizar os valores das grandezas em colunas, certo? Organizar os valores das grandezas em colunas. Grandeza X, grandeza Y, grandeza Z. Lembrando, o que são grandezas? É tudo que pode ser medido, que pode ser contado, tá? E tem seu valor quantitativo numérico. Então, organiza as grandezas em colunas, com seus respectivos valores. Segundo passo, e esse segundo passo é muito importante, gente. Ó. No segundo passo, vocês estão vendo aí setas, é estabelecer a relação de proporção, direta ou inversa. Vocês podem ver aqui duas setas ó, no mesmo sentido. Quando essas duas setas estiverem no mesmo sentido, significa que, na comparação entre aquelas duas grandezas, tá? Elas são diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Só lembrando, quando uma cresce, a outra cresce. isso, a outra cresce. Se uma cair, a outra tem que cair. De maneira proporcional. Bom? Se uma duplica, a outra duplica. Se uma é dividida por 3, a outra tem que ser dividida por 3. Então, a gente tem aí uma relação de direção de proporcionalidade. Se as setas forem em sentidos opostos, a gente identifica isso quando as grandezas são inversamente proporcionais. E aí, quando uma cresce, a outra tem que cair. De maneira proporcional também, só que inversa. Se uma duplica, a outra tem que ser dividida por 2. Se uma triplica, a outra tem que ser dividida por 3. Ok? Terceiro passo.
terceiro passo é organizar os valores em frações. Tá bom? Aí que está o caso, gente. Ó. Eu tenho 3 grandezas. Em uma das grandezas, eu vou ter a incógnita. Eu vou ter aquele valor que eu quero encontrar. É nessa coluna das grandezas, é nessa fração das grandezas onde tem a incógnita, que eu devo deixar a fração isolada. Isolada de um lado da igualdade. Tá? Eu devo deixar ela isolada. As outras frações das outras grandezas, elas devem ser organizadas de forma a multiplicar uma com a outra. Tá bom? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho 4 grandezas, com certeza uma das grandezas eu devo encontrar um valor dela. Então, eu deixo ela separada de um lado da igualdade. Aquela coluna vai ser igual à multiplicação das frações das outras 3 grandezas. Nesse caso aqui, eu tenho 3 grandezas. Uma delas, ó, eu deixo isolada. Eu devo deixar, de novo, ó, eu devo deixar isolada aquela fração que tem a incógnita. Que é incógnita? É aquele valor de x, aquele valor de y que você quer encontrar. As outras duas grandezas, as outras frações das duas grandezas devem se multiplicar. É uma multiplicação. Porque quando a gente multiplicar, o outro lado, que é esse aqui, ó, a gente vai estar resolvendo ou criando uma fração só, depois que a gente multiplicar. A gente cria uma fração só para a gente relacionar a igualdade com a fração que está isolada. E a solução é aplicando, de novo, a multiplicação de cruz. A gente cria a equação e resolve o problema. Então é isso aí, os 3 passos. Organizar as grandezas em tabelas. Segundo passo, determinar a proporção direta ou inversa. E terceiro passo, isolar a fração onde tem incógnita. E deixar as outras frações se multiplicando entre si. Vamos lá, né? A gente vai entender melhor. A gente vai estudar cada um desses passos com detalhes através de um exemplo. A partir de agora, gente, ó. Prestem bem atenção. José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que já havia feito esse percurso, afirmou que, rodando uma média de 8 horas por dia, a uma velocidade média de 60 km por hora, tinha levado 6 dias para completá-lo. Pedro comprometeu-se a dirigir 9 horas por dia a velocidade média de 80 km por hora. Considerando que Pedro vá dirigindo, a quantidade de dias que levarão para completar o percurso da viagem será de... Temos aí as alternativas, porém vamos pensar o seguinte, que, ó, é uma situação que envolve claramente 3 grandezas. Professor, quais são essas 3 grandezas? Vamos lá. Vou pegar aqui um pincel. Vamos lá. Quando ele diz aqui, José, que havia feito esse percurso, afirmou que, rodando uma média de 8 horas por dia, ó, primeira grandeza. 4 dias e meio. Vamos ver. Primeira grandeza, horas por dia. Segunda grandeza, velocidade média. Terceira grandeza, dias. Então, nós temos aí, ó, 3 grandezas. E esse será o nosso primeiro passo. Organizar as grandezas em colunas. Vamos fazer isso. Tudo bem, estão aqui, ó, organizadas. Aí o que é que a gente tem? Viajando 8 horas por dia, a uma velocidade de 60 km por hora,
José realizava o percurso em 6 dias. Ok? Aí vem a questão. Pedro disse que conseguia viajar 9 horas por dia. Então, ele aumentou a quantidade de horas que ele passa viajando durante cada dia. Ele aumentou também, ele disse que consegue aumentar também a velocidade média, de 60 para 80. A pergunta que ele faz é, quantos dias Pedro vai durar viajando, né? Para realizar o percurso. Aí vem o nosso terceiro passo, gente, que é estabelecer a relação de proporção entre as grandezas. Lembrando que a gente sempre vai fazer essa relação de proporção comparando sempre a coluna onde está incógnita, a coluna da grandeza onde está incógnita, com a outra coluna. Então a gente vai comparar horas por dia com dias e velocidade média também com dias. Vamos fazer isso agora? Identificar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza da incógnita. Olha a grandeza da incógnita, gente, ó, que é onde está o x. Certo? É essa aqui. Vamos fazer a relação primeiro, ó, de dias com as horas por dia. Certo? Eu coloquei aqui uma seta para cima na quantidade de dias, só para a gente estabelecer parâmetro, tá? Por exemplo, comparando as horas por dia com a quantidade de dias que ele vai gastar para completar o percurso. Aí a pergunta, se eu aumento a quantidade de horas por dia que eu viajo, eu vou levar mais dias ou menos dias para completar o percurso? Menos dias. Menos dias, não é isso? Então, se a seta de dias está para cima, a seta de horas por dia, ó, tem que ficar como? Para baixo. Porque aí eu estou comparando com os dias. Certo? Ela tem que ficar para baixo. Ok, comparei horas por dia com dias. A gente viu uma inversão de proporcionalidade. Agora vamos comparar a velocidade média com os dias. Agora, se eu aumento a velocidade média, gente, ó, se eu aumento a velocidade média, eu aumento ou diminuo a quantidade de dias para realizar o percurso? Diminui. Diminui. Então, o que a gente chegou aqui, ó? Que a seta da velocidade média também terá em sentido oposto à seta dos dias. Ok? Então, está aqui o meu resumo de relação de proporção. Vejam que tanto a seta de horas por dia quanto a seta de velocidade, elas estão em sentido oposto à seta dos dias. Isso identifica para a gente uma inversão de proporcionalidade de ambas, né? E agora? Agora é o terceiro passo. O terceiro passo é fazer as frações, né? Horas por dia, 8 sobre 9, vezes velocidade média, 60 sobre 80, dias, 6 sobre x. Porém, gente, ó, nós não devemos multiplicar já. Por quê? Porque há uma inversão de proporção entre horas por dia e dias. Certo? Entre horas por dia e dias. Há uma relação de inversão de proporção entre horas por dia e dia. Então, o que a gente deve fazer? Não mexe, ó, nunca mexa na coluna da incógnita. Nunca mexa na fração da incógnita. Deixa ela como está. Certo? 6 sobre x. Ela está aqui, ó. 6 sobre x. Não mexe nela. Por que eu vou mexer nas horas por dia? Eu vou inverter a fração. Ó. Tem que inverter a fração. O 8 sobre 9 vira 9 sobre 8. Por que eu fiz isso? Porque horas por dia é inversamente proporcional à quantidade de dias. Então, eu tenho que inverter a fração de horas por dia. Vou inverter também
a fração da velocidade. Por quê? Porque a gente viu que velocidade e dias são grandezas também inversamente proporcionais. Então, eu inverto também a fração da velocidade. Ao invés de 60 por 80, nós teremos 80 por 60. Lembrando que a coluna, ou a fração da incógnita, ela deve estar sozinha, ó, de um lado da igualdade. Ela está sozinha aqui. E as outras frações das outras grandezas devem estar se multiplicando. Como estão aqui, ó. 9 sobre 8 vezes 80 sobre 60. Vamos resolver? Vamos lá. Vamos resolver. Pronto, já está aqui organizado. 9 sobre 8 vezes 80 sobre 60 igual a 6 sobre x. Aqui, gente, ó. Antes da gente multiplicar, eu posso simplificar essa segunda fração aqui, ó. Cortar esse zero com esse zero aqui. Eu fico com 9 sobre 8, certo? Vezes 8 sobre 6, já que eu cortei os zeros, um zero de cima com um zero de baixo, igual a 6 sobre x. Beleza? Vamos lá. Lembrando, ó, aqui eu tenho uma multiplicação entre frações. Multiplicar frações é o quê? Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, eu tenho 9 vezes 8, 72. Certo? 9 vezes 8, 72. Sobre 8 vezes 6, 48. Igual a quem? A 6 sobre x. Olha aqui no que a gente chegou. Aqui ficou simples, ó. O que a gente faz agora? Aplicar a multiplicação em cruz, que é quando a gente tem duas frações separadas por uma igualdade. A gente aplica a regra de 3, que é a multiplicação em cruz, ó. 72 vezes x, 48 vezes 6. 72 vezes x é 72x. Igual a 48 vezes 6. Certo? 72x, 72x. Vamos aqui, ó. 48 vezes 6. 48 vezes 6. 48 vezes 6, 288. Como eu disse a vocês, ó, quando tem um número multiplicando a incógnita, passa ele para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele passa a dividir. Então, x será igual a 288 dividido por 72, gente. 288 dividido por 72, quanto dá? 288 dividido por 72, 4. Então, nesse caso, 4 dias. Certo? O que a gente percebeu? Que quando ele aumentou a quantidade de horas viajando por dia, aumentou também, quando ele aumentou também a velocidade média com que ele viajava, ele diminuiu o quê? A quantidade de dias para realizar o mesmo trajeto, o mesmo percurso. Chegamos em 4 dias. Letra D. Nós só encontramos esse resultado porque lá atrás nós fizemos a relação de proporção, que é muito importante
para a gente ver se vai inverter ou não a fração. Lembrando que nós devemos sempre fazer a relação de proporção comparando sempre com a grandeza onde está a incógnita, tá? A gente tem sempre que fazer a comparação com a grandeza onde está a incógnita. E a fração da incógnita, ela nunca se inverte. O que é invertido são aquelas frações que estabelecem relação de inversão de proporção com a fração onde está a incógnita. Se for diretamente proporcional, gente, aí não inverte nada, tá bom? Aí não inverte nada. Isso a gente viu até na aula passada, né? Com regra de 3 simples. Vamos fazer mais uma? Olha só. Número 1 dos exemplos. Aí eu quero a ajuda de vocês, tá? A gente vai fazer juntos. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras ou espaços por linha. Considerando as novas condições, determine o quê? O número de páginas ocupadas. A pergunta que eu faço a vocês: quantas grandezas nós temos aí? Quantas grandezas envolvidas? Bem, gente, quantas grandezas nós temos envolvidas? Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Contado. Quantas grandezas nós temos aqui? Envolvidas nessa situação. Vou citar uma. Páginas. Em 3 grandezas. Isso. Uma Sim, delas. professor, precisei pegar um negócio. A última questão foi qual a alternativa? Letra D. Letra D. 4 dias. Primeira grandeza, ó. Páginas. Segunda grandeza. Linhas. Né? Linhas em cada página. Vou fazer assim, linhas. Terceira grandeza. Letras ou espaços. Isso. Vou fazer assim, letras. E cada espaço identifica uma letra, não um espaço de uma letra, ocupado por uma letra. Vamos pensar assim. Na linguagem da informática, a gente chama de caracteres, não é isso? Então, gente, ó. 3 grandezas. Páginas, linhas e letras. Certo? Aí, ó. Vamos fazer os valores. Identificar os valores. Para 6 páginas, quando ele gastava 6 páginas, é porque ele tinha em cada página 45 linhas, certo? E em cada linha ele tinha 80 letras. Ok? Aí ele continua. Para tornar o texto mais legível, ele diminui para 30 o número de linhas. Então, ó, na coluna de linhas, ao invés de 45, agora será 30. E também ele diminui para 40 o número de letras. Então, ao invés de ser 80, ó, agora vai ser 40. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então, ele quer o número de páginas quando em cada página tiverem 30 linhas e em cada linha tiverem 40 letras. Ele quer o número de páginas. Ele não sabe o que é, chama de X. Isso a gente aprendeu, né? Tudo que a gente não sabe, chama de uma letra. Chamei de X. Então, está aqui formada as 3 colunas das 3 grandezas, com seus respectivos valores associados a cada qual. Certo? Quando ele tinha 6 páginas no texto, é porque ele tinha
45 linhas em cada página e 80 letras em cada linha. A pergunta é, quantas páginas serão ocupadas quando ele diminuir para 30 o número de linhas em cada página e quando ele diminuir para 40 a quantidade de letras em cada linha? Essa é a pergunta. O que é que a gente deve fazer agora? Fazer a relação de proporção, identificar a relação de proporção, ó. Sempre comparando com o número de páginas. Vamos fazer uma seta aqui. Fazer uma seta aqui. Pode ser para baixo ou para cima, tá? No número de páginas. Vou colocar uma seta para baixo. Gente, com relação a linhas, se eu diminuo a quantidade de linhas, o que é que acontece com a quantidade de páginas? Eu aumento ou diminuo? Eu também. Diminui também, né? Se eu diminuo a quantidade de linhas em cada página, só falta 1 minuto, não acredito não vai dar tempo. Não. Mas eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou retomar o mesmo exemplo com vocês na próxima aula. Infelizmente não vai dar tempo não. Mas vocês tentem fazer em casa, deem uma olhada novamente na aula, tá? Deem uma olhada novamente na aula. Aí vocês façam em casa. Porém, eu vou retomar na próxima aula. Lembrando que eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Ou até hoje eu envio para vocês, ou até amanhã de manhã. Certo? Fique com Deus, nosso tempo está acabando. A gente retoma o assunto na próxima aula com os mesmos exemplos. Eu tenho até outro exemplo. Primeiro exemplo e segundo exemplo. Ok? Tentem fazer esse exemplo, tá? Tentem resolver. Certo.